Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Nós estamos falando hoje pela terceira semana sobre coisas que Jesus falou e nos incomoda bastante. Confesso que talvez eu gostaria que Jesus não tivesse dito algumas coisas. E hoje nós vamos ver mais uma dessas coisas. E essa está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Diz o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler novamente. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No século I, onde Jesus viveu, as pessoas viviam um contexto diferente do que vivemos hoje. Era um contexto familiarizado com a questão do arado, com a questão, um contexto agrícola, que tornava familiar e compreensível para aquelas pessoas o exemplo de Jesus, o que Jesus citou nesse momento. Levando em consideração essa ideia de arar, irmãos, e levando em consideração o entendimento sobre o arado, alguém já viu aqui como se aram a terra? Alguém é agricultor aí? Alguém tem fazendeiro? Mas na verdade, irmãos, você já deve ter visto um arado em algum filme, em alguma imagem. E um arado é um equipamento que é usado na agricultura, que tem o objetivo de fazer um sulco na terra. Isso é feito para que depois a semente seja plantada ali e depois venha a florescer. E esse sulco precisa ser feito com muito cuidado. Primeiro que esse sulco precisa ser fundo, esse buraco para que a semente vá precisa ser fundo. E o arado então era uma máquina feita de madeira que era puxada por um animal. Só que atrás desse arado, quem guiava esse arado como se fosse um carrinho de mão era um homem. Era alguém que estava de alguma maneira comandando aquilo. E você precisa fazer algumas coisas guiando aquele arado. A primeira das coisas é que você precisa manter o arado pressionado para baixo. O arado precisa estar firme para que o sulco fique fundo e não fique raso. Porque se o sulco, o buraco na terra ficar raso, não vai ter o sentido que precisa ter o objetivo. Outra coisa, irmãos, é que o sulco, a linha, o buraco precisa ser reto. Você precisa manter o arado ali numa linha certa para que ele possa se manter reto. E como é um animal que está puxando ali o arado, irmãos, você precisa também ter que comandar esse animal. Você precisa de alguma maneira fazer com que esse animal não saia da linha, que esse animal se mantenha reto. E Jesus está dizendo então, alguém que pega o arado na mão, está fazendo esse movimento, alguém que está comandando o arado não tem como olhar para trás, porque a partir do momento que você olha para trás, você pode cometer dois erros. O primeiro deles você pode de alguma maneira deixar de pressionar o arado da maneira correta, e pode fazer com que o buraco, com que o sulco ali não fique como deve ficar e fique raso. E outra coisa, irmãos, quando você olha para trás, provavelmente você não vai conseguir manter o arado reto, você não vai conseguir manter o arado ali como ele deve ser mantido. E Jesus então está dizendo, qualquer um que pega ali o arado para fazer essa obra não pode olhar para trás, porque é impossível, irmãos, que você olhe para trás e mantenha então o arado reto, o arado fazendo a função que ele deveria fazer.
Além disso, o agricultor tinha que verificar que o animal estava andando adequadamente. Na maioria das vezes, aquele agricultor usava o chicote para manter o animal em linha reta. É realmente impossível, irmãos, arar arar corretamente, olhando para trás. O que Jesus está dizendo para o nosso contexto é algo parecido como você não consegue pegar uma estrada dirigindo um carro e olhar para trás para brincar com as crianças. É impossível. Aquele que está guiando um carro não pode olhar para trás e fazer uma outra coisa. Você precisa se focar na estrada, você precisa se focar no objetivo. E Jesus está dizendo isso num contexto onde algumas pessoas estavam sendo convidadas para seguir a Jesus e estavam, de alguma maneira, deixando de ter esse foco, de assumir esse compromisso com Cristo. J.C. Ryle diz que ou Cristo tem todo o nosso coração, irmãos, ou não tem nada. Ou Ele tem tudo o que somos, ou Ele tem toda a nossa dedicação, ou nós realmente pegamos a mão no arado e fazemos a obra, ou não adianta nada. William Law diz que nós não podemos agradar a Deus em nenhum estado ou ocupação da nossa vida, senão tensionando e dedicando tudo para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos dedicar tudo, não há lugar para uma dedicação mais ou menos, não há lugar para fraqueza, não há lugar, irmãos, para não estar olhando firme para o arado se nós queremos seguir a Cristo. E algumas coisas que nós estamos vendo, irmãos, por isso que há 3 domingos atrás, quando nós citamos Lucas também, o conselho de Jesus era, certifique-se do custo. Certifique-se do custo de servir a Jesus. Certifique-se do custo de ser um discípulo, porque não é fácil. Ser um discípulo de Cristo, então, é pegar o arado e caminhar em frente. Irmãos, nós podemos ver em Jesus o maior exemplo, o padrão de dedicação pelo qual nós deveríamos, de alguma maneira, aplicar nas nossas vidas. O único ideal que Jesus pode fixar para nós, irmãos, é um ideal de perfeição, é um ideal de busca de estatura de varão perfeito. E nós temos, irmãos, o exemplo de Cristo. O exemplo de Jesus, irmãos, de dedicação, era um princípio da sua vida. Em João 6,38 ele diz o seguinte, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Além de ser um princípio da vida de Jesus, essa dedicação, onde ele queria fazer a vontade de Deus, essa dedicação vinha acompanhada, irmãos, não de uma tristeza, mas vinha acompanhada de uma alegria. Em uma outra passagem, em João 4, versículo 34, Jesus está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que eu vivo, o que eu anseio é fazer a vontade de Deus. Essa dedicação, essa mão no arado para Jesus não era um peso, mas era fazer aquilo que ele desejava. Além disso, irmãos, a dedicação de Jesus levava-o a esperar e fazer só aquilo que fosse a vontade de Deus para a vida dele. Nós vemos isso especificamente evidente no jardim, lá no Getsêmani, quando ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele condiciona a vontade dele à vontade de Deus, e para termos dedicação, para termos essa mão no arado, nós precisamos condicionar a nossa vontade à vontade de Deus. João 14, versículo 10 diz o seguinte, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O Pai então está realizando a obra através do Filho. Jesus vivia se dedicando a fazer a vontade do Pai. Essa dedicação de Cristo, irmãos, esteve presente em todos os seus 33 anos de vida e os seus 3 anos de ministério. Filipenses 2,8, o escritor está dizendo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. A dedicação de servir de Cristo foi até
a sua morte. E o que então, irmãos, significa ser totalmente dedicado? O que então nós podemos aplicar para as nossas vidas, olhando o contexto e olhando a afirmação de Jesus em Lucas 9,62, dizendo, aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. A primeira delas, irmãos, e talvez, como disse Martinho Lutero, que o bolso do homem é a última parte a ser convertida, e esse mesmo Martinho Lutero falava, mostre-me como uma pessoa lida com dinheiro, e nós saberemos muito sobre a relação dessa pessoa com Deus. E nós então, irmãos, precisamos entender que nós precisamos, de alguma maneira, ter uma dedicação financeira, uma dedicação em relação ao dinheiro. Jesus falou muitas vezes sobre dinheiro. Alguns estudiosos, irmãos, alegam que 1/3 de tudo que Jesus falou envolvia dinheiro. Ele falou sobre finanças. Se nós levarmos em conta as suas parábolas, ele falou da parábola do tesouro escondido, ele falou dos lavradores maus, ele falou do rico insensato, ele falou dos talentos, ele falou do rico e Lázaro, ele falou da dracma perdida. Todas essas parábolas de alguma maneira envolviam a questão financeira. Uma outra parábola também, em Lucas 16, de 1-8, é a parábola do mordomo infiel. E nessa parábola nós podemos ter percepções valiosas sobre como Jesus via o dinheiro e a maneira de usá-lo corretamente. O versículo 9 de Lucas 16 diz assim, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Em outras palavras, ou trazendo para a nossa realidade, irmãos, nós deveríamos nos preocupar em usar o que temos, as nossas posses, as nossas finanças, para algo muito maior. Nós falamos que somos cidadão do céu, nós estamos aqui como peregrinos, nós somos estrangeiros nessa terra, e muitas vezes nós estamos vivendo uma corrida maluca, irmãos, nós estamos vivendo olhando só para as coisas aqui da terra, olhando só para as coisas do mundo, esquecendo que nós somos cidadãos do reino dos céus, e existe um futuro muitíssimo maior para nós, existe algo, uma esperança muito maior. Por isso o conselho de Jesus aqui, falando como nós deveríamos lidar com as nossas posses e com o nosso dinheiro, falando, usem aquilo que vocês têm para o reino de Deus, usem aquilo que vocês têm, pensando num futuro diferentemente, um futuro onde nós iremos morar com Deus, um futuro eterno. Não olhe só essa situação aqui atual, mas olhe lá na frente, olhe a esperança de viver com Deus, viver no céu. No Sermão da Montanha, em Mateus 6, 24, Jesus está dizendo também, nós não podemos servir a Deus e também ao dinheiro. E muitos de nós, irmãos, muitas vezes nos concentramos nas coisas terrenas, dedicamos muitas vezes um tempo maior para as coisas terrenas e um tempo menor para as coisas que são de Deus. Estamos pegando o arado e olhando para as coisas que são do mundo para trás, e acabamos não fazendo o sulco corretamente, ou não guiando o arado corretamente. Precisamos então, irmãos, afirmar que servimos a Deus, e não estamos servindo ao dinheiro, servindo ao real, servindo ao dólar, mas nós servirmos a Deus, e podemos dedicar isso, a nossa vida, as nossas finanças a Deus, porque Ele é dono de todas as coisas. Nós somos somente mordomos, o que temos foi nos dado por Deus, irmãos, e podemos de alguma maneira dedicar então as nossas finanças para a honra e glória do Senhor, seja contribuindo com o seu dízimo, seja contribuindo com a sua oferta, seja contribuindo voluntariamente com outras coisas, seja abençoando um irmão. Nós precisamos dedicar tudo, inclusive o nosso bolso, para a honra e glória do Senhor. Uma outra coisa, irmãos, está em Tito 1:2, que fala da nossa dedicação de tempo. Paulo está dizendo o seguinte, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Nós precisamos, irmãos, manter os nossos olhos fixos em algo maior.
precisamos manter a nossa esperança em Cristo e na vida eterna. Quando tem um hino conhecido americano que chama Amazing Grace, e diz o seguinte, ele fala assim, quando tiver 10.000 anos que nós estivermos no céu, alegres e radiantes como o sol, não teremos menos dias para cantar os louvores de Deus do que os primeiros momentos em que começamos a cantar. Depois de 10.000 anos no céu, irmãos, nós ainda teremos uma eternidade no céu para cantar, como fizemos hoje, dizendo santo, santo, santo. E muitas vezes nós estamos aqui preocupados somente com 60, 70 anos que vamos viver aqui na terra, esquecendo que teremos uma eternidade ao lado de Cristo. Precisamos desenvolver uma perspectiva eterna, irmãos. Precisamos mover a nossa mente a entender que teremos uma vida eterna, que focar numa esperança de vida eterna, isso deve nos impulsionar, irmãos, para que nós possamos nos preocupar mais com as coisas espirituais e menos com as coisas mundanas. Jonathan Edwards diz que a regra permanente da vida obediente dele, ele diz o seguinte, a minha regra para uma vida focada de dedicação obediente é engajar-me na luta contra o mundo, na luta contra a carne e o diabo até o fim da minha vida. Nós precisamos nos engajar, nós precisamos nos dedicar, nós não podemos olhar por nenhum segundo para trás, irmãos, enquanto estamos com as mãos no arado. O tempo, irmãos, que é algo que pertence a Deus e Deus nos dá, precisa ser usado para a honra e completa glória do Senhor. Precisamos nos dispor a fazer qualquer coisa, irmãos, sofrer qualquer coisa, entregar tudo pela causa de Cristo. Pode ser que isso nos custe alguns minutos, anos, dias, irmãos, mas com certeza a recompensa será grande na eternidade. Pode ser que nós, nesse envolvimento e nessa dedicação, iremos gastar algum tempo, mas ainda assim teremos uma recompensa na eternidade. Precisamos dedicar o nosso tempo, precisamos dedicar o nosso bolso, precisamos dedicar o nosso tempo como quem não tira a mão do arado, como quem não olha para trás. Nós podemos dedicar também o nosso trabalho, irmãos. Muitos trabalham muito para serem promovidos, para terem uma posição maior, e isso não é um problema. Mas muitas vezes nós estamos versus toda essa nossa dedicação, e são no mínimo 40 horas semanais, somente levantando um único dedo para a obra do Senhor. Dedicamos tanto tempo para todas as outras coisas e tão pouco tempo para o Senhor. Se esforçamos para buscar dinheiro, para buscar reconhecimento, para buscar promoções, esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de buscar e ter essa perspectiva eterna. Muitas vezes nos tornamos as pessoas mais preguiçosas do mundo, quando falamos nas coisas que são de Deus, quando falamos das coisas que fazem parte do reino de Deus. Temos que encontrar um equilíbrio, irmãos, um equilíbrio entre a nossa obrigação, o que temos de obrigação lá no nosso trabalho, os nossos compromissos. Precisamos encontrar um equilíbrio para que possamos servir a Deus. O que ocorre é que na maioria das vezes nós estamos tão envolvidos com o trabalho, tão envolvidos com tudo, o resto, irmãos, e paramos pouco para dar glória a Deus. Paramos pouco para falar do amor de Cristo, paramos pouco para compartilhar o amor, para amar alguém, para dar um abraço, para fazer um telefonema. Nós dedicamos muito tempo para as coisas que não são eternas, irmãos, e nós precisamos criar uma perspectiva eterna. Nós não devemos fugir das nossas responsabilidades. Nós temos as nossas contas, você tem as suas responsabilidades com o teu patrão, com o teu chefe, mas que tudo isso ainda, irmãos, possa fazer com que você encontre um tempo para servir a Deus.
são no mínimo 40 horas por semana. É um terço da metade do tempo que nós estamos acordados, irmãos, nós trabalhamos. E precisamos entender que se estamos ali, onde você está, não sei qual o teu trabalho, eu não sei o que você faz, talvez você não trabalhe, mas você esteja no seu lar. Se nós estamos ali, foi porque Deus nos colocou ali. A vontade de Deus é que nós estejamos ali nesse momento. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender que ali é lugar também de glorificar o Senhor. Ali é lugar também de apontar para Deus. E nós podemos então, irmãos, nos dedicar a Deus com o nosso bolso, nós podemos dedicar a Deus com o nosso tempo, e nós podemos dedicar a Deus também no nosso trabalho. William Law diz que o cristão tem de considerar santo cada parte da sua vida, porque tudo será oferecido a Deus. Tudo, irmãos, tudo precisa ser oferecido a Deus, tudo precisa ser para a honra e glória do nome do Senhor. Uma outra coisa que nós temos que dedicar, irmãos, aos nossos talentos. Quando nós entendemos isso, que verdadeiramente tudo que temos nos foi dado por Deus, nós precisamos ser motivados para usar tudo para a honra e glória do Senhor. Muitas vezes nós usamos só os nossos talentos, os nossos dons para benefício próprio, ao passo que Deus te deu algo porque Ele tem um propósito maior através disso. Mateus 25, 14 e 30 fala da parábola dos talentos, conta uma história, e nós podemos ver ali, irmãos, que aquele servo que enterrou o talento, aquele servo que não desenvolveu, aquele servo que de alguma maneira não usou aquilo, foi condenado perante a história contada por Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos algo que foi colocado em você, para servir a Deus, para dedicar isso ao Senhor. Se você quiser saber qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida, você pode procurar aí nos seus talentos, você pode procurar a maneira como Deus projetou você, a maneira como Deus fez você, e talvez você vai encontrar em algo que você faz muito bem a resposta para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, a maneira que Deus quer te usar. Precisamos entender que o que temos também, as nossas características, irmãos, são para a glória do Senhor. A nossa tarefa é discernir qual é esse projeto, a nossa tarefa é discernir o que temos para servi-lo, o que temos, o que nos foi dado para que possamos dedicar para Ele. A última coisa, irmãos, é que nós precisamos dedicar também a nossa mente. Nós precisamos dedicar a nossa mente a Deus. Nós podemos, e muitas vezes gastamos muito tempo, como eu disse, trabalhando, crescendo, buscando coisas materiais, buscando uma melhor educação, e tudo isso é muito valioso, você precisa fazer isso. Mas nós gastamos pouco tempo aumentando o nosso entendimento do cristianismo, da doutrina, da devoção cristã. No versículo de Paulo, em Tito 1:2, ele fala, a fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Paulo está falando, fé e conhecimento. Paulo está dizendo, as duas coisas são importantes, e hoje, irmãos, os crentes acham que podem ficar só na fé. Ficam só na fé, eu creio, tá bom, mas e a renovação da mente, como diz Romanos 12:2? Como diz Filipenses 4:8, a concentração de um pensamento em coisas nobres, em coisas religiosas, é o que Paulo está dizendo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ainda assim, irmãos, o cristianismo está hoje baseado em emoções, em representações. Nós passamos muito tempo louvando e adorando de braços levantados, de olhos fechados,
mas raramente nós pegamos a Bíblia durante todo o resto da semana. Raramente nós buscamos qualquer tipo de literatura cristã. Como diz Efésios 4,14, irmãos, nós somos jogados de lá para cá, como crianças, por falsas doutrinas, por heresias, tramas enganosas. O propósito é o que diz Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. As nossas ações, irmãos, são determinadas pelaquilo que pensamos, e o que pensamos determina o que fazemos, e aquilo que nós cremos vai ser o que dita como nós vamos viver. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele respondeu, nós vimos isso na semana passada, ele respondeu usando a palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus. Num outro exemplo que nós vimos semana passada também, irmãos, Eva, quando tentada pela serpente, ela distorceu a palavra de Deus, ela distorceu aquilo que Deus tinha falado. Nós hoje, irmãos, muitos cristãos são às vezes até ignorantes acerca da palavra de Deus, e assim caem em enganos, e assim caem em pecados, não estão manejando, não estão preparados para usar o que diz Efésios 6,17, a espada do Espírito. Porque não estudam, porque não memorizam, porque não buscam, irmãos, essa dedicação da mente, não buscam o conselho de Paulo, a renovação da mente. Saímos daqui, irmãos, hoje o dia é para a honra e glória do Senhor, o domingo é para a honra e glória do Senhor, mas passamos toda a semana vivendo, o resto da semana vivendo para a nossa honra e nossa glória. No momento que Jesus foi tentado, talvez se ele não conhecesse tão bem a palavra de Deus, talvez ele falaria: diabo, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu lembro desse versículo que você está falando, eu lembro, mas eu não lembro, deixa eu pegar meu smartphone e usar o Google aqui, consultar onde que está essa palavra. Salmo 119:11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Estudar a Bíblia dá vida, irmãos, e preserva a vida em Cristo. Precisamos dedicar a mente. Quando Paulo fala em Tito, juntando fé e conhecimento, não está dizendo, só tenham fé só é suficiente. Paulo falando, vocês têm que crer, mas vocês têm que conhecer também. Nós podemos observar rapidamente 3 coisas. Em primeiro lugar é que crescer no conhecimento, então, é importante para todos. Eu e você precisamos crescer no conhecimento da verdade. Isso pode significar, irmãos, que você vai ler a Bíblia diariamente, você vai separar um dia da semana para ler a Bíblia, você vai frequentar os cultos, domingo pela manhã, onde nós temos especificamente o estudo de versículo por versículo, você vai ler livros sobre vida, sobre práticas, teologias cristãs. Precisamos buscar esse conhecimento, porque precisamos dedicar a nossa mente a Deus. Segundo lugar, irmãos, aprendemos, como Paulo disse, fé e conhecimento estão juntos, não estão separados. Paulo não disse fé ou conhecimento, mas Paulo disse fé e conhecimento. Muitos crentes hoje em dia creem que não precisa ter nenhum conhecimento ou entendimento, que simplesmente a fé resolve todas as coisas, ou que o Espírito Santo, então, o nosso Consolador, fará todo o trabalho. Esse pensamento, irmãos, cria algo falso entre fé e conhecimento, e faz com que os cristãos ajam como se a vida cristã só dissesse respeito ao coração e não à mente. E Paulo está dizendo, renovam a sua mente, vocês precisam renovar a mente. Imagine, eu não sei se você já viu isso, mas eu já vi. Imagine então que seja só fé, que não seja conhecimento. Imagine que o próximo domingo pela manhã às 10 horas você vai chegar aqui, a Elise vai abrir a Bíblia dela e vai falar: irmãos, eu não estudei porque é só fé, o Espírito Santo vai nos dizer o que falar agora. Abre a Bíblia, cai lá num texto e vamos falar sobre esse texto.
Fé e conhecimento precisam caminhar juntos, irmãos. E a terceira coisa que é importante em Tito 1,12, onde Paulo está falando sobre fé e conhecimento, é que nós precisamos se firmar na esperança da vida eterna. Precisamos se firmar nessa esperança, irmãos. E como eu já lemos Filipenses 4,8, Paulo está dizendo, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, nós precisamos pensar nessas coisas. Nós precisamos pensar nessas coisas. E a minha pergunta para você e para mim nessa noite é com o que nós estamos enchendo a nossa mente? Aquilo que alimentamos a nossa mente é aquilo que vai ser manifestado nas nossas vidas. Tudo que entra nas nossas mentes, irmãos, em algum momento, consciente ou inconscientemente, vai acabar aparecendo nas nossas ações. Somos o que fazemos e fazemos o que permitimos que entre e permaneça nas nossas mentes. Nós sabemos que comer alimentos com muitas calorias e de baixo valor nutricional faz mal para a saúde. Por mais que a gente coma, a gente sabe disso. O mesmo se aplica para a saúde mental, irmãos. O mesmo se aplica para nossa mente. Se nós alimentarmos a nossa mente com coisas fúteis sairão da nossa mente. Precisamos cortar aquilo que prejudica a nossa fé, a nossa devoção. Precisamos buscar a dedicação da nossa mente, a renovação da nossa mente. E 1 Coríntios 10:31, Paulo fala um versículo conhecido, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós falamos sobre a dedicação do dinheiro, nós falamos sobre a dedicação do tempo, nós falamos sobre a dedicação do trabalho, a dedicação do talento e a dedicação da mente. Tudo isso, irmãos, precisa ser para a glória de Deus, precisa ser para o reino. Deste modo, irmãos, se nós dedicarmos nosso tempo, dedicarmos o nosso trabalho, os nossos talentos, a nossa mente, o nosso dinheiro para a honra e glória do Senhor, nós estaremos fazendo o que Jesus nos disse em Lucas 9:62, colocando a mão no arado e andando para frente sem olhar para trás. Agora, por que muitas vezes, irmãos, nós não temos a dedicação de verdadeiros discípulos, a dedicação como Jesus queria, no texto de Lucas 9:62, temos 3 personagens que vão dialogar com Jesus nesse texto. O primeiro homem se aproxima de Jesus com a oferta de segui-lo. Ele chega e fala: Jesus, eu quero te seguir. Jesus lembra-o, não é fácil me seguir não, certifique-se do custo de me seguir. O versículo 58, se você está aberto em Lucas 9, diz o seguinte, a mensagem: você está mesmo pronto para me seguir? Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, talvez seja a tua versão. Irmãos, só quem é verdadeiramente sério, verdadeiramente disposto, pode se candidatar ao cargo de discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo, irmãos, nós temos falado isso nesses últimos 3 domingos, não significa obter nenhuma vantagem, a vantagem que nós temos é que nós estamos aqui, irmãos, pela graça que é renovada nas nossas vidas, pela misericórdia. Estávamos em pecado e fomos salvos, fomos livres do inferno, livres do lamaçal, e hoje podemos estar aqui glorificando o Senhor porque encontramos salvação. Qualquer outra promessa, irmãos, de ostentação não é cristianismo. Qualquer outra promessa não é o cristianismo que Jesus viveu, o cristianismo que Jesus deixou para nós, registrado nos evangelhos. Qualquer promessa de riqueza, de não enfermidade, não é aquilo que está escrito aqui. Jesus está dizendo: você está pronto para me seguir? Eu não sei nem onde eu vou dormir não, eu não tenho nem onde dormir.
O segundo homem, irmãos, na história com Jesus, é convidado por Jesus para segui-lo. Jesus vê aquele e fala: vamos embora, vamos caminhar aí pelo deserto, vamos caminhar aí na região. E o versículo 59, o homem diz: Jesus, eu até tenho vontade, mas eu tenho de acertar a questão do sepultamento do meu pai. Irmãos, o dever de enterrar as pessoas tinha na lei precedência. Tinha precedência sobre o serviço no templo, sobre o sacrifício pascual, tinha sobre qualquer coisa, irmãos, sobre a leitura do que eles chamavam na época de Megilá, que eram os 5 rolos que eram lidos nas festas, na festa de Purim, quando eles lembravam da história de Esther, eles liam, tudo isso tinha precedência com o sepultamento. E ainda assim, Jesus está dizendo para aquele homem: deixa os mortos aí, cara, e vamos viver, vamos caminhar. Jesus está dizendo: até a necessidade mais rigorosa da tua cultura não basta para você ser isento de seguir a Cristo. Tudo mais, irmãos, fica em segundo lugar, e nós podemos servir a Deus, nós podemos continuar com a mão no arado olhando para frente. O terceiro homem faz uma oferta semelhante à do primeiro, mas com uma condição, versículo 61, Jesus, eu quero te seguir, mas eu preciso acertar umas coisas lá em casa, preciso ajeitar algumas coisas, irmãos. E esses homens são exemplos de tantos que querem se dedicar a Cristo, mas abandonam o arado, querem se dedicar a Cristo, mas soltam, largam a mão do arado e olham para trás. Em João 6,66, depois de algumas palavras duras de Cristo, o texto diz o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Muitos calcularam lá o custo, ele não tem onde dormir, eu não posso, tenho que largar tudo, não, vou ficar aqui na minha atividade e vou deixar esse Jesus de lado. Muitas vezes, irmãos, nós cometemos 3 falhas. A primeira delas é que nós somos crentes domingueiros. Nós achamos que simplesmente o domingo é suficiente para termos uma vida de discípulos de Cristo. Achamos que a devoção que temos quando estamos adorando com a congregação no culto, no domingo, e achamos que o momento devocional que temos, onde temos uma hora de leitura da palavra, quando temos, e oração, é suficiente. Mas quando separamos isso, irmãos, nós fazemos uma divisão, uma bifurcação entre tempo sagrado e tempo secular. Agora estou na igreja, agora estou no tempo sagrado, estou dedicando tempo ao sagrado, e quando piso aqui fora, não, agora estou no tempo secular. Glória a Deus no domingo, como eu disse, glória a mim de segunda a sábado. Separamos isso, irmãos, e nós precisamos entender que não, que 24 horas do nosso dia, irmãos, nós estamos ali para viver para Deus, para a honra e glória do Senhor, por isso que dedicamos tudo para Ele. Tudo precisa ser dedicado, a nossa vida inteira precisa ser devocional, irmãos. Precisa ser como se estivéssemos adorando na igreja, no culto, louvando ao nome do Senhor. Paulo fala sobre uma apresentação de corpo como sacrifício vivo. Diz que é essa dedicação de vida que é nosso culto racional. Romanos 12:1. A nossa devoção, então, irmãos, é uma atividade de 24 horas. E não é algo que fazemos algumas horas no domingo, não. Muitas vezes a nossa dedicação a Cristo, irmãos, tem sido mesquinha. Nossa dedicação a Cristo tem sido como pessoas que estão arando e olhando para trás. E quem ara e olha para trás, irmãos, faz tudo errado.
que a hora que for ver, se desviou todo do caminho, o sulco, o buraco não está tão fundo como precisava ser. Outra coisa, irmãos, é que muitas vezes nós estamos nos enganando. Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem é quente, irmãos, está cheio de fogo por Jesus. Quem é frio está totalmente longe de Deus, da vida cristã. O problema, irmãos, como diz o texto, é quem está morno. Porque essa pessoa que está morno acha que está tudo bem. Na verdade, não está. Com a pessoa fria, irmãos, a gente tem esperança de que essa pessoa venha a ser quente. Com a pessoa morna, irmãos, nós temos poucas esperanças, porque a própria está se enganando e não reconhece a necessidade de voltar a pegar o arado e olhar para frente. O morno é alguém que pensa que é quente. O processo de ser quente passa pelo morno. E na verdade o morno, irmãos, é o frio que está tentando esquentar. E muitas vezes nós nos enganamos, porque pensamos que estamos bem, abalando e tudo mais, e estamos correndo um grande perigo, como diz Apocalipse, de sermos vomitados. Em Mateus 5,13, Jesus fala de algo parecido, porque ele fala do sal que perdeu a salinidade. É a mesma ideia, a ideia semelhante de ser morno, um sal que não salga mais. Para que serve então um sal que não salga mais? Muitos estão se enganando, irmãos. A vida que levamos muitas vezes não tem dedicação necessária para sermos considerados seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. E o terceiro erro, irmãos, é que muitas vezes nós estamos sendo inconstantes. Somos domingueiros, nos enganamos e somos inconstantes. Mateus 6, 24, parte A, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque pode odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso é um retrato de alguém dividido. Nós não podemos servir ao Senhor com a mente em Cristo e o coração em coisas que não são de Cristo, ou o coração em coisas que não são de Cristo e a mente em Cristo, ou vice-versa. Quantas vezes nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás? Se nós pesarmos a nossa dedicação na balança, com certeza nós vamos nos encontrar em falta. Lucas 9,62, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Como eu disse, talvez contextualizando esse mesmo versículo para nós, talvez seria assim: ninguém que lança mão do volante e olha para trás é apto para servir no reino de Deus. É o que Jesus nos chama, irmãos, para fazer. Uma dedicação abaixo do pegar o arado, fazer pressão para que o sulco seja correto e caminhar e olhar para frente. Qualquer dedicação diferente disso não é ideal, irmãos. Sem um propósito firme, sem uma dedicação adequada, nós não estamos aptos a servi-lo. Como eu disse, irmãos, e como diz o PowerPoint aqui, são coisas que talvez seriam mais fáceis se nós não tivéssemos, se Jesus nunca tivesse dito. Talvez seria mais fácil se Jesus falasse: você pega o arado aí, mas você dá uma descansadinha, você para de 15 minutos, você pode dar uma olhadinha para trás que eu vou pôr um anjo lá para deixar retinho, você pode soltar a mão um pouquinho, que eu te ajudo a você. Jesus está dizendo o seguinte: quem coloca a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino de Deus.
Um cara chamado Tertuliano diz o seguinte: este não é realmente um assunto comum, nem é mera casualidade da lei da natureza, mas trata-se de devoção ilustre, da luta pela fé, em que todo aquele que perde a vida por Deus, salva. Para que você mais uma vez reconheça o juiz, que recompensa o ganho mal da vida com a destruição, e a perda boa da vida com a salvação. Dedicar tempo, trabalho, dinheiro, mente para Deus, irmãos, segundo esse cara aqui, é a perda boa da vida. E quando fazemos isso, irmãos, isso é compensado com a salvação, como eu disse algumas vezes, a perspectiva eterna, a perspectiva de uma vida eterna. Precisamos, irmãos, pegar o arado, continuar firmes, sem olhar para trás. A mensagem de Lucas 9,62 diz assim: sem adiamentos, nada de olhar para trás, ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã, a oportunidade é para hoje. Precisamos, irmãos, pegar a oportunidade hoje e nos manter dedicados, dedicando toda a nossa vida, dedicando tudo o que somos e o que temos para Deus. Precisamos continuar com a mão no arado, precisamos olhar para frente, nada de olhar para trás, precisamos caminhar servindo a Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque entendemos que somos alcançados com a Tua graça e misericórdia, Pai, é isso que faz com que possamos caminhar, Pai. Sabemos o quanto, Pai, é custoso te servir, Pai. Sabemos o quanto precisamos, Pai, viver para Ti, dedicar a nossa vida, tudo que somos para Ti, Pai. Dedicar tudo para a honra e glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a manter essa dedicação. Nos ajuda, Pai, a manter firmes com o arado nas mãos, Pai. Nos ajuda a não olhar para trás. Nos ajuda, Pai, a caminhar para frente, Pai. Fazendo a pressão certa no arado para que o sulco seja perfeito, para que a obra continue sendo feita, Pai. Nos ajuda a dedicar o nosso tempo, a dedicar o nosso trabalho, a dedicar os nossos talentos, a dedicar a nossa mente, a dedicar o nosso dinheiro para a honra e glória do Teu nome, para dedicar a nossa vida, tudo que somos, para a honra e glória do Senhor, Pai. Tudo, Pai. Qualquer dedicação diferente de tudo, Pai, é olhar para trás. E como Tu deixou em Lucas 9,62, Pai, aquele que olha para trás não é apto do reino de estar, de servir, de participar do reino de Deus, Pai. Nos ajuda a continuar aptos, Pai, continuar avançando com as mãos no arado, Pai. Nos abençoa, Pai. Continua derramando a Tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Não é fácil servir a Jesus, não. Quem falou para ti que é fácil, mentiu.